Prontinho. Bom, o tema da nossa aula hoje vai ser um pouco de revisão de orações subordinadas. Na verdade, vai ser resolução de exercícios, né? Sobre orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas, certo? Eu deixei alguns exercícios para vocês. Naquele PowerPoint que eu disponibilizei lá no grupo, no último slide, tinham algumas frases, certo? Acho que foi isso. Ou eu fiquei de enviar para vocês separado. Não lembro agora, hein? Agora eu vi. É tanta coisa, peraí. Deixa aqui. Deixa eu abrir aqui, que daí eu lembro. E a gente vai fazendo juntos, tá? Aqui. Vamos começar, então, por orações subordinadas substantivas. O arquivo que eu enviei para vocês foi esse aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, foi esse, tá? Que eu expliquei na última aula. Não, na verdade, eu expliquei orações adjetivas. Eu só revisei esse, a gente fez alguns exercícios e a gente passou para orações subordinadas adjetivas. Mas foi esse material que eu enviei para vocês. E a gente fez esses exercícios, certo? E ficaram faltando outros que eu ia enviar para vocês. Bom, vou abrir aqui, então, a de adjetivas, que foi o que a gente viu realmente. Esse material já está lá. De adjetivas eu também enviei lá no grupo, certo? Cadê orações subordinadas adjetivas? Então, vamos só dar uma revisada nas orações subordinadas adjetivas e fazer alguns exercícios. Deixa eu só desligar aqui a internet. Aqui, ó. Esse aqui. Isso que eu trabalhei com vocês na aula passada. Certo? Então, nós vimos, de forma geral, tá? Bem sucinto mesmo, bem resumido. Essas são dos três tipos de orações subordinadas que nós temos, que são as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Acredito eu, e alguns alunos também já comentaram, que essa é a mais simples, tá? É a mais simples de você identificar, é a mais simples de você classificar, porque são só duas subclassificações, né? Então, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas ou restritivas, apenas isso. Então, é algo bem simples. E também para você olhar, analisar o período composto e fazer essa classificação, também é bem mais simples. O que às vezes confunde é o que. E aí eu mostrei que, além do que, nós temos esses outros pronomes relativos aqui que vão dar início a uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, são esses aqui. Também trouxe um exemplo
que a gente chama de orações subordinadas adjetivas quando eu substituo um adjetivo por uma oração que tenha esse mesmo valor de adjetivo, como ali acontece nas orações substantivas que a gente viu, a gente tira o substantivo e coloca uma oração que tenha o valor que vai substituir, né, aquele substantivo, e vai ter um valor de substantivo, mas a função sintática que essa oração vai exercer ali na oração subordinada substantiva são 6 tipos, e aqui são apenas 2, tá? Por isso que é mais simples. Então, assistimos às cenas deprimentes, deprimentes o adjetivo, e eu vou substituir por uma oração, que deprime. Então, assistimos às cenas que deprimem. Começa com o pronome relativo que, e deprime é um verbo. Então, onde eu tenho o verbo, eu tenho uma oração. Ok? Toda vez que eu vou contar a quantidade de orações, por exemplo, de um período, é só eu contar a quantidade de verbos que tem ali naquele período, que eu já vou saber quantas orações tem ali. O político corrupto não merece voto. O político que é corrupto não merece voto. Corrupto, adjetivo, que é corrupto, uma oração subordinada adjetiva. A diferença aqui também que a gente percebe na oração adjetiva, gente, é que ela pode vir no meio de um... Nós já temos um período, certo? Um período composto, e eu posso inserir ela ali no meio desse período. Não precisa ser necessariamente no final, como acontece com as orações subordinadas substantivas. Geralmente vem ali do meio para o final. Eu tenho o início da oração, que é a oração principal que a gente fala, e do meio para o final vem a oração subordinada substantiva. Mas aqui, na oração subordinada adjetiva, ela pode vir no final, como ela pode vir ali no meio, e não vai alterar sentido, não vai mudar nada, né? Porque, como a gente sabe, as orações subordinadas, elas não conseguem se desvencilhar. Então, eu não consigo separar essas orações. Se eu tenho 2 orações, eu não consigo separar elas mantendo um sentido Professora, lógico. Oi. as orações substantivas adjetivas geralmente começam com o quê, certo? A adjetiva, não, elas Ah, podem começar com o que, como pronome relativo, ou com esses outros, ó, Lourenço, o qual, a qual, cujo, cuja, ou no plural. substantivos. Tem alguma substantiva que vai começar assim também? A substantiva, ela começa com o que também, mas é com o que como conjunção, é o que conjunção, não é o que pronome relativo. Então, na língua portuguesa, nós temos 2 ques. Temos o que como conjunção. Quer ver aqui, ó? Conjunção integrante. Esse slide aqui que tem a diferença, viu, Lourenço? Ó, o que ele pode ser um pronome relativo ou ele pode ser uma conjunção integrante. No caso dessas orações que a gente está vendo agora, que são as orações subordinadas adjetivas, esse que ele funciona como um pronome relativo. E aquele que a gente viu anteriormente nas orações nas orações subordinadas, substantivas, é um que como conjunção integrante, que é aquela conjunção que dá início a uma nova oração. Entendeu? Uhum. Aí, como eu vou descobrir? Como eu vou descobrir se é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? Então, aqui nós temos 2 exemplos, ó. O que, pronome relativo, eu consigo mudar ele, eu consigo substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. E mantém o sentido naquela oração. Agora, se eu fizer isso, se eu pegar o que, conjunção integrante, e trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais, não vai ter o mesmo sentido. Você não, eu vou mostrar aqui, ó.
Foi o que eu mostrei na aula passada, mas aí eu mostro novamente só para reforçar isso, porque realmente é um pouco complicado, né? Você ter que diferenciar o que pronome relativo e o que como conjunção integrante são as mesmas palavras. Como pronome relativo, vamos substituir aqui nessa frase, então, ó. O rapaz que temperou a carne não comeu nada. O rapaz, vírgula, o qual temperou a carne não comeu nada. A gente substituiu por o qual e tudo bem. Conjunção integrante. O rapaz confirmou que não comera nada. Agora vamos colocar o qual aqui, ver se dá certo. O rapaz confirmou o qual não comera nada. Ou o rapaz confirmou a qual não comera nada. Não perde o sentido? Não tem equivalência. Então, se eu colocar substituir por esse, o qual, a qual, os quais ou as quais, enfim, não vai ter equivalência se eu substituir como uma conjunção integrante, tá? Mas a gente lembra ali da função dessa oração adjetiva também. A função dela, ela é diferente da função ali que a gente viu da oração substantiva, né? Da subordinada substantiva, que tem todas aquelas 6 funções sintáticas que a gente já estudou lá alguns meses atrás. E essa adjetiva, ela tem a função de restringir ou explicar, né? Pegar um conceito e abranger ele de forma geral. Então, é um pouco diferente os papéis que essas orações exercem. Então, também dá para perceber por isso, pela função. Então, aqui nessa como conjunção integrante, eu trocaria, ó, rapaz confirmou o quê? Isso. Tá? E aqui, por fim, nós temos esses 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. Elas podem ser explicativas, quando eu pego um termo e eu uso ele num sentido maior, no sentido mais amplo. Tá? E um detalhe interessante é que as explicativas, elas vêm entre vírgulas, tá bom? Vem entre vírgulas. Então, nós temos como exemplo aqui, os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. Então, esse que são seres racionais é a oração subordinada adjetiva explicativa, ok? Está entre vírgulas, está iniciando ali por que, no caso aqui eu conseguiria trocar, ó. Os homens, os quais são seres racionais, merecem nosso diálogo, tá vendo? Os quais. Então, eu consigo trocar por os quais, só para a gente ver como funciona e o que como pronome relativo, tá? Professor, Hum. as explicativas sempre vão ficar entre vírgulas? Sempre? Ou tem alguma exceção? Não, sempre entre vírgulas. O que pode, eu vou dando aqui umas possibilidades que vocês podem, às vezes, confundir, por exemplo, com a positiva. A positiva, ela também vem entre vírgulas, né? E ela explica o termo anterior. Então, elas acabam explicando como aqui as adjetivas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, as orações subordinadas, substantivas, elas substituem um substantivo e não um adjetivo. Então, aqui, estou falando de orações subordinadas adjetivas, quer dizer que nesse lugar, o que seria que os homens racionais merecem nosso diálogo. Então, eu poderia trocar essa oração facilmente por racionais. E racionais é um adjetivo e não é um substantivo. Então, não poderia ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva, porque não está substituindo um substantivo, e sim um adjetivo. Entenderam?
Então, ó, oração subordinada substantiva substitui um substantivo e tem um valor a mais, né? Tem um valor sintático, um valor mais aprofundado. Pode substituir objeto direto, objeto indireto, um sujeito, um aposto, um complemento nominal ou um predicado, um predicativo, certo? Essas 6 funções. Aqui não, aqui eu vou pegar um termo e eu vou explicar esse termo, eu vou tomar esse termo como algo mais amplo, mais geral, que é o caso aqui das orações subordinadas adjetivas explicativas, ou ainda eu posso restringir. A senhora pode escrever esses negócios? Escrever? É, O que exatamente, Rebeca? essa explicativa, restritivas, as coisas. Tá aqui, ó, tá aqui no slide, ó. Tá bom. Tá vendo aqui no slide? Ó, explicativas esclarecem melhor o termo a que se referem e tomam o termo no seu sentido mais amplo ou mais geral. Eu estou falando em outras palavras para vocês entenderem melhor. Então, mais geral. E não a escolha, esse não a escolha entre vários. O que quer dizer isso? Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui embaixo até tem um comentário, se vocês observarem, ó, embaixo da frase, Rebeca, ó, não há escolha. Por que que não há escolha entre vários? Ó, pois todos os homens são seres racionais. Então, nas explicativas, eu não tenho como escolher um grupo, por exemplo, um grupo de homens. Todos os homens são racionais, eu não tenho como escolher os homens que são racionais e os homens que são irracionais. Não, porque todos são racionais. Então, quando falo isso na explicativa, é porque realmente torna esse termo mais amplo, mais geral. Então, eu não tenho como escolher. Já é o contrário do outro tipo aqui que a gente está vendo, que é a restritiva. Na restritiva, eu vou falar de um grupo específico, de um grupo menor. Então, eu posso escolher esse grupo especificamente, porque é uma característica aqui da oração subordinada adjetiva restritiva. Então, esse nome porque restringem o sentido do termo a que se refere, ou seja, limitam, né? Limitam a algo menor, limitam um grupo específico, por exemplo. Então, essa é a função da oração subordinada adjetiva restritiva. Então, o que significa restringir? O verbo restringir significa escolher um ou um grupo entre muitos. Então, eu posso escolher uma pessoa ou um grupo de pessoas entre outros grupos que existem. Isso é restringir, tá? Aqui no exemplo, os homens que são honestos merecem o nosso diálogo. As restritivas não vêm entre vírgulas, tá bom? E elas podem vir no meio ou no final da oração. Podem vir assim no final desse período ou no meio desse período, mas sem vírgulas. Então, como a gente analisa? Entre vírgulas, em sentido mais amplo, explicativas. Sem vírgulas, sentido restrito, limitado, um grupo menor, um grupo que eu escolhi entre vários grupos, eu escolhi esse grupo especificamente, restritivas. Então, os homens que são honestos merecem o nosso diálogo, mas existem homens que são desonestos. Então, eu posso escolher o grupo de homens honestos ou o grupo de homens desonestos. Entenderam? Entendeu, Rebeca? Conseguiu pegar aqui na explicação? Sim, senhora. Pessoal aí do Pará, tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Ah, tá bom, então. Bom, era isso que eu queria revisar. Vamos fazer alguns exercícios. Pode ser? Aqui eu já falei a diferença entre adjetivo e oração adjetiva, né? Então, quando eu pego ali um adjetivo, substituo por uma oração. Deixa eu stop aqui. E pegar
uns exercícios para a gente fazer. Uns exercícios aqui bem legais. Que é só para vocês identificarem as orações. Vamos lá. Eu achei um aqui, mas... Vamos fazer uma sobre orações adjetivas. Uma bem simples, tá? Bem tranquila essa aqui. Vocês vão gostar. Aqui. Ó, deixa eu só aumentar aqui o zoom, pra vocês enxergarem melhor. Vocês só vão dizer o seguinte. Se essa oração, tá? No caso, essa aqui, cada uma dessas, né? Nós temos 20 orações aqui. Se essa oração, ela é uma oração adjetiva restritiva ou explicativa. Só isso. E eu vou digitando aqui embaixo, tá? Aí, restritiva, restritiva, explicativa, vou colocar aqui, tá bom? Acabamos de terminar o conteúdo, então tá bem fresquinho aí na cabeça de vocês. Primeira oração. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar número 1 para restritiva e 2 para explicativa. Daí o pessoal ali do Pará pode participar também. Então, quando vocês acharem que a oração é adjetiva restritiva, vocês vão fazer assim, número 1. Quando vocês acharem que é explicativa, número 2. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem cada uma delas. Tá dando para enxergar bem? Deixa eu aumentar o máximo que eu puder aqui, peraí. Ó, já aumentei bastante. Primeira oração. Duro é o sofrimento que nasce do vício. Professora. Professora restritiva? Lourenço já que é 2. Restritiva. Primeira coisa, Lourenço, não está entre vírgulas. Lembram que a explicativa, ela também torna esse termo mais amplo e não vem, não, quer dizer, a restritiva, ela restringe e também aqui fala que nasce do vício. Então, o sofrimento, ele pode nascer do vício ou ele pode nascer de outra circunstância. Não precisa ser só do vício. Pode ser do luto, pode ser um sofrimento que nasce do luto, pode ser um sofrimento que nasce de uma doença, pode ser o sofrimento de uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente, perdeu algum órgão do corpo, ela vai ficar em sofrimento. Então, há várias possibilidades. O sofrimento ele pode nascer de várias circunstâncias. Então, por isso é restritiva, tá bom?
Tá, agora vamos para a próxima. Ó, vocês já viram aí, agora o pessoal aí do Pará. Essa 2. A água que é incolor é indispensável. Vocês acham que é 1 ou 2? Aqui tá todo mundo falando que é 2. 2, pessoal. E vocês? 2. Aqui tá bem longe. 2, olha lá. Vi a menina lá fez 2. 2. Isso mesmo. 2. 2, ó. Vírgulas. Né? E é algo bem amplo, né? A água que é incolor. Mas há outras características. Não há outras características da água, né? Não tem como eu escolher entre outra coisa. Água incolor, bom, não tem outra coisa que é incolor. Por exemplo, um refrigerante não é incolor, um chá não é incolor, nada é incolor como a água, por assim dizer, né? Professora, Oi, uma pergunta. Sempre que, vamos supor, a frase está em vírgula, é explicativa? sim, é explicativa. Toda vez que está entre vírgulas. Por isso que facilita a classificação, né? Por isso que facilita bastante. Número 3. Comprei um papagaio que fala muito. 1 ou 2? 1. Professora. Olha lá. Muito bem, isso mesmo. Então, o papagaio, existem papagaios que falam muito, existem papagaios que falam pouco, existem papagaios que nem falam, né? Então, eu posso escolher ali um grupo de papagaios específico, né? Por isso, restritiva. Tá, vamos para a próxima, 4. Deus, que é o pai de todos, sabia da luta que ele tivera. 2. 2. 2. 2, já estão fazendo lá 2. O pessoal sumiu lá. Muito bem, número 2. Explicativa. Muito fácil, né, gente? Tá entre vírgulas. E Deus é o pai de todos, não há escolha entre isso. Né? Pelo menos para quem acredita. Eu estou falando assim que não há escolha, porque a gente viu ali que uma característica da oração adjetiva explicativa é isso. Você não tem como escolher. Não tem como escolher um grupo específico. É aquilo e ponto final. Tá? Além de tornar esse sentido mais amplo e além de vir entre vírgulas. Então, essas 3 características da oração explicativa, da adjetiva explicativa, ok? Quinta questão. As pessoas que fingem não são dignas de confiança. 1. Professora. Comprou. 1. 1. Pessoal aí do Pará? 1. Muito bem, isso mesmo. Restritiva. Ai, gente, tá muito fácil, né? É muito fácil a oração. Essa oração adjetiva, realmente. Há coisas que nos comovem. E aí? 1 ou 2? 1. 1 de novo. Restritiva. Deixa eu só ver o que o pessoal tá fazendo. Muito bem.
7. O vulcão, que parecia extinto, voltou a dar sinal de vida. 2. 2. 2. Muito bem. Explicativa. Isso mesmo. Então, esse é algo característico também do vulcão. A gente fala que ele está ativo ou ele está inativo ou extinto, enfim. É 8. É teu tudo quanto aqui existe. Ó, a gente está vendo uma outra, porque até agora a gente só viu o quê, né? 1. Lourenço já falou que é 1. É um só. 1. Deixa eu ver lá, pessoal. 1 ou 2? 1. 1. Ok. Restritiva. E, gente, vocês vão ficar craque, vem? Em oração, subordinada, adjetiva. Nas duas que a gente viu, né, gente? Os bois, vamos, ó, oração 9. Os bois da região que contraíram febre aftosa serão examinados. 2, professora. Explicativa. Explicativa. Muito bem. Febre aftosa geralmente é uma doença do boi, né? Então, quando eu falo assim, os bois que contraíram febre aftosa, então eu estou falando especificamente ali daqueles bois. Eu não poderia colocar outro animal aqui, por exemplo. Não tem como eu escolher outro animal. O livro 10. O livro que li é muito bom. Restritivo. Restritiva. 1 ou 2? 1. Pessoal aí do Pará? Um. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Restritiva. Não vem entre vírgulas e a escolha. Então, eu posso ler um livro. O livro que eu li é muito ruim, por exemplo. Eu poderia falar isso, né? O livro que eu li é muito ruim. O livro que eu li é muito chato. O livro que eu li é muito legal. Enfim, há várias escolhas. Por isso, restritiva, tá? 11. A Lua, que é satélite da Terra, inspirou muitos poetas. Ah, é muito fácil, né, gente? Fácil, né, gente? Pode falar. Mesmo 2. assim. 2, isso, muito bem, pessoal aí do Pará que está participando também. Próxima também, 2. Está bem adiantado, hein, Lourenço? 12. A neve, que é fria, provocou a morte de vegetação. A neve geralmente é fria, né, gente? Ela não pode ser quente, então não há escolha, escolher a neve quente ou a neve fria. Explicativa. Muito bem. Peraí, só um pouquinho.
13. Infeliz é o homem que não age honestamente. Sora. Restritivo. Restritiva. Muito bem, número 1. Ó. Então, o homem ele pode agir honestamente ou pode não agir, como é esse caso. Então, há uma escolha. Restritiva. Vamos fazer até 15. Aí a gente faz outros da oração substantiva. Ó. Os homens que têm seu preço são fáceis de corromper. Número 1, restritivo. Restritivo. Bem. Número 1, restritivo. E a 15 e última, os idosos que gostam de dançar se divertem muito. Explicativa, número 2. Explicativa, número 2. Isso, muito bem, número 2. Pessoal do Pará, tá acertando todas? Sim? Ai, que bom, que bom. Explicativa. Vai até que número, professora? Essa aqui é a última, eu vou fazer só até a 15. Ela é até a 20. Mas eu quero fazer de outro aqui com vocês. Bom, aqui foi. Deixa eu até salvar como aqui. Pronto, vamos ver aqui uma sobre orações. Tá, vamos lá. Ó, essa aqui dá pra gente fazer. Deixa eu colocar ela aqui para baixo. Na verdade, aqui dá pra gente fazer a 4 e a 5. Vou colocar aqui mais para baixo. Pronto, ó. Essa primeira aqui. Vamos analisar. No seguinte grupo de orações destacadas. Nós temos aqui todas são orações subordinadas, ok? É que a gente não viu o adverbial ainda. Então vamos fazer essa 5. A gente não viu o adverbial. Então, se tiver algum adverbial aqui, não vai ter como vocês fazerem. Então, vamos para essa 5 aqui. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Essa é a oração, tá? Essa é a oração. Tá falando que tá sublinhada, vou sublinhar agora. Pronto. Lembro de que ele só usava camisas brancas. Essa oração sublinhada, qual é a classificação dela? Vocês podem observar que são subordinadas substantivas, né? Então, qualquer opção é uma oração subordinada substantiva. Então, a gente tem que perceber aqui se ela é completiva nominal, objetiva indireta, predicativa, subjetiva, objetiva direta. Aqui, valor de objeto direto, valor de sujeito, valor de predicado, valor de objeto indireto
e valor de complemento nominal. Então, vamos ver aqui primeiro, como iniciou, vamos dividir, né, essa oração. Vou pôr aqui onde divide. Onde divide? Qual é a primeira oração, que é a oração principal, e qual é a segunda? A primeira é lembro-me, a segunda é que ele só usava camisas. Até lembro-me é a primeira oração, certo? E essa outra parte é o restante da oração, que é a oração subordinada, no caso. Ok. Lembro-me é um Verbo, lembrar. verbo. Eu poderia colocar me lembro também. Lembro-me ou me lembro. Tá. Então, aqui a gente já pode eliminar algumas opções. Quais a gente pode eliminar? Já que é um verbo. Na verdade, é um verbo de ligação ou verbo transitivo? Ó, vocês acham que é um verbo de ligação ou é um verbo transitivo? Acho que é de ligação. 1 de ligação e 2 transitivo. Pessoal do Pará, o que vocês acham? 1 verbo de ligação, lembro-me. É um verbo de ligação ou 2 verbo transitivo? Do 1. O pessoal está falando que é 1. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu acho que é transitivo. Deixa eu só mostrar naquele slide que eu mostrei para vocês, que eu enviei para vocês, sobre orações subordinadas substantivas, tem uma lista de possíveis verbos de ligação. Não sei se vocês lembram. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Não tem específico. Na predicativa aparece o verbo ser, na comparativa nominal vai aparecer um verbo de ligação, que são aqueles que a gente tinha visto lá no comecinho, mas lembrar não estava dentre esses verbos. Então, portanto, lembrar não é um verbo de ligação. Então, se não é um verbo de ligação, é um verbo transitivo. Ok. Então, o que a gente já elimina aqui? Quais a gente pode eliminar dessas opções? Completiva nominal. Completiva nominal. Predicativa. Predicativa, que é aquela que geralmente aparece com o verbo ser, tá bom? O que mais? Qual mais a gente pode eliminar aqui? Subjetiva que tem valor de sujeito. Me lembro. Quem se lembra? Quem se lembra, né? Eu me lembro. Então, tem o sujeito, certo? Tem o sujeito aqui. Eu acho então, que é objetiva direta, professora. Nós estamos aqui entre a B, vamos colocar 2 como B, tá bom? E 5. 2 e 5, tá bom? Vamos lá, o pessoal do Pará, vocês acham que é a B, 2 ou E, 5? Nós fomos por eliminação e ficou só a B, que é subordinada, substantiva, objetiva, indireta, 5. E falou aqui... Acho que é a B, professora. Por causa da pergunta que faz para o verbo. Tá, vamos perguntar então para o verbo. Vamos perguntar para o verbo, gente. Vamos ver se vocês vão mudar a opinião de vocês depois disso. Lembrar. Quem lembra, lembra? De que? Ou de algo. De algo ou do que. Quer dizer,
Começa com preposição. E olha aqui, vocês não viram isso aqui escondidinho, gente? Olha isso aqui. Olha um D aqui. D não é uma preposição? Então, nós professora. temos objetiva indireta, por causa do D, e porque você faz a pergunta para o verbo e ele pede uma preposição, pede um Professora. objeto indireto. Oi. Eu fui pesquisar e eu confundi. Eu estava marcando indireta, que precisava de complemento. Eu confundi direto com indireto e marquei o errado. Entendi. Eu imaginei isso, que vocês confundiram o nome, né? Só relembrando, porque eu vejo que sempre quando a gente fica entre a objetiva direta e indireta, vocês acabam confundindo. Não tem como confundir elas, porque, na verdade, às vezes vocês podem confundir o nome, tipo, achar que a objetiva direta, ela começa com preposição e a indireta não, mas na verdade é o contrário. A objetiva indireta começa com uma preposição. Sempre, por isso que é indireto, tá bom? Direta, vocês lembram assim de que o verbo ele caminha diretamente ali para o complemento dele. Então, diretamente, sem precisar de nenhum auxílio, de nada, direto, tá? Indireto, não, ele precisa ali de uma ajudinha. Então, eu chamo essa ajudinha que ele precisa como se fosse uma ponte ligando o verbo ao complemento. E essa ponte a gente chama de oh, meu Deus, fugiu. Preposição. Essa ponte que liga o verbo ao seu complemento, a gente chama de preposição. Por isso, indireto. Ele precisa de uma ponte para ser ligado. Direto. Vai direto. Não precisa de nada. De nenhum auxílio. Ok? Deixa eu ver se tem outra aqui que dá para a gente fazer que não tenha... que não seja adverbial. Essa aqui dá para a gente fazer. Deixa eu só... Vamos fazer só essa e já vamos passar para outro conteúdo, tá bom? Ó. Deixa eu só... Deixa eu ver se tem, depois do A tem alguma coisa aqui. Eu vou pôr assim para vocês poderem chegar. Pronto. Na frase. A frase é essa, ó. Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. Certo? Primeiro vamos ver o seguinte. Se é uma oração, que nós temos aqui duas opções. Subordinada ou coordenada. Vamos ver se a gente consegue eliminar. Vamos ver se é coordenada e a gente já elimina as subordinadas. Caso não seja coordenada, a gente elimina elas, entenderam? Vamos por eliminação. Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. Como a gente analisa para ver se ela é coordenada ou subordinada? Vocês lembram? Lembram? Olha, a gente divide, a gente separa essas duas orações. E a gente analisa para ver, porque o pessoal que entrou depois não pegou esse conteúdo, né, de orações coordenadas. Então, a oração coordenada, se você separar elas, ainda assim elas têm um sentido lógico. Elas não são dependentes umas das outras. Mas as orações subordinadas, elas são dependentes, tá bom? Então, uma precisa da outra. Só para relembrar isso, vamos ver isso aqui, ó. Rapidamente.
Aqui. Achei. Para quem chegou depois, né? Pessoal que entra depois, eu vou só mostrar esse slide que já vai explicar, já vai mostrar essa diferença. Aqui. Só para a gente relembrar. Aqui. Olhem, para vocês que entraram depois. Quando eu falei de oração coordenada, eu expliquei primeiro a diferença de coordenação e subordinação, tá bom? Então, aqui no slide anterior, tinha esse exemplo, tá? Dessa charge sobre os mensaleiros. Acho que não é da época de vocês. Eu até expliquei, meu marido ajudou a explicar aqui na aula o que era o mensalão, o que aconteceu e tudo mais. Bom, recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Também sou inocente. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Então, aqui, a diferença entre coordenação e subordinação. Ó, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, vírgula, mas é dinheiro limpo. Geralmente, as orações coordenadas, elas também vêm aqui separada entre vírgulas, né? A oração principal da oração coordenada, e elas se iniciam por uma conjunção específica. Essa conjunção, ela pode dar a ideia de adição, de alternância, no caso é o mais. São as orações coordenadas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, e eu esqueci o último. Vocês lembram? Aqui, conclusivas. E conclusivas, que é o último, tá? São os 5 tipos que a gente tem. As orações coordenadas, elas são independentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo separar elas e elas viram 2 orações separadas com significado ainda. Então, nesse exemplo aqui, ó, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso. Tudo bem. Agora, vamos separar a outra oração. Mas é dinheiro limpo. Vocês não conseguem entender o significado dessas 2 orações? Se eu separar elas, vocês não conseguem entender? Não tem um sentido lógico? Sim? Sim, Sim. professora. Agora vamos ver o outro caso aqui, ó. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Então, vamos separar. Te paguei nessa hora. Aí, outra oração. Para evitar engarrafamento. Separado. Vamos pensar nelas separadas, tá? Te paguei nessa hora. É uma oração. Tá. Não tá faltando alguma informação? Te paguei nessa hora. Tudo bem, e aí? Ou para evitar engarrafamento. Tá. O que você fez para evitar engarrafamento? Enfim, não tem um sentido assim tão lógico quanto no primeiro exemplo. E isso acontece porque as orações, elas são dependentes dentre elas, tá? Então, sintaticamente falando, elas são dependentes, para elas funcionarem bem, para elas terem um sentido, elas precisam andar juntas, elas precisam estar unidas. Isso é uma oração subordinada, tá? E a oração coordenada, não. Eu consigo separar elas e elas viram 2 orações com sentido lógico ainda assim. Okay? Eu abri esse parênteses só para explicar mais para o pessoal do Pará, que não estava participando ainda quando eu expliquei esse conteúdo. E para a gente fazer o exercício ali, vamos voltar ali ao exercício. Pronto. Esse exercício aqui. Vamos eliminar, então. Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. Vamos separar aqui. Maria do Carmo tinha certeza. Espaço de quê? Aí vamos separar, né? De que estava para ser mãe. Essa é uma oração. De que estava para ser mãe.
Vocês acham que dá para ficar separadas essas orações? Ou elas são dependentes? Elas precisam estar juntas para ter um sentido lógico. Precisam estar juntos para ter um sentido lógico, professora. Precisam estar juntas. Pessoal aí do Pará, concorda? Elas precisam ficar juntas? Sim ou não? Sim. Tá bom. Eu já sei Então, a resposta, professora. já sabe? Aham. Não fala, calma. Essa é muito fácil. Ela é muito fácil, Essa né? aí. Essa é muito fácil. De Depois que cara a ali eu já senhora- vi. Depois que a senhora relembrou a coordenada, ficou muito mais fácil. Sim. Bom, vamos eliminar então, tá? Eu sei que o pessoal aqui que já está desde o começo já está mais adiantado. Eu só estou fazendo essa revisão um pouco, mas o pessoal do Pará que eles entraram na aula passada. Então, eles perderam muito conteúdo que vocês já viram. Então, por isso que vocês estão um pouco adiantados, tá? Vamos lá. O que sobra? Vamos separar essas orações. Daí a gente já mata. Até onde vai a primeira oração e onde começa a segunda? Acaba no certeza? Certeza, isso mesmo. Cabe certeza. Pronto. Então, ó, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. Aí a gente vai analisar certeza. Certeza é o quê? Qual a classificação de certeza? Classe gramatical, eu falo. Ó, duas opções eu vou dar. É um nome ou é um verbo? Certeza é um nome ou é um verbo? Um nome. Ó, 1 para nome e 2 para verbo. Pessoal aí do Pará, vocês acham que certeza é um nome ou é um verbo? 1 para nome, 2 para verbo. 1, tá. E aqui o pessoal falou que é 1 também, né? Nome, certo? Bom, se é o nome, então não é um verbo, a gente elimina essa aqui também. E de que estava para ser mãe está completando o sentido de certeza? Ou está, ó, tem duas opções. Está completando o nome certeza ou está caracterizando Maria do Carmo? Entendeu? Eu tô falando a frase inteira. Eu acho que é a B, professora. Quem mais acha que é B? Vocês acham que é a B? Ó, nós estamos entre a B e a C. Vocês acham que é a B ou a C? Pessoal aí do Pará, vocês acham que é a B ou a C? 1 para B, 2 para C. Eu estou colocando aqui porque a imagem é tão pequenininha. Ah, se bem que eu consigo aumentar. Professora, eu você acha? acho que é a C. Acho que é a C. A B. Ai, não sei o que eu fiz aqui, gente. Peraí. Acho que eu fixei eles, né? Tá aparecendo o exercício para vocês? Ah, tá. Eu achei que eu tinha fixado. B. Então, certeza é um nome de que estava para ser mãe, está completando o nome e lembrando que a completiva nominal, ela começa com uma preposição também, lembram? Quer ver? Peraí, vamos lá. Professora, por que não é objetiva indireta? Porque certeza não é um verbo, Lourenço. Entendi. Então vai Porque ser o verbo ter é um verbo de ligação. O verbo ter é um verbo de ligação e a primeira oração termina com certeza, que é um nome. Entendi. Então não Entendeu? dá para ser objetiva. Não dá para ser porque não é um verbo.
E aí pode ser completiva nominal ou predicativa. Eu estou só reabrindo aqui só para a gente ter certeza absoluta, né? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse. E vou mostrar o outro. A gente vai fazendo assim, abrindo uma ou outra, para a gente ter... Por que não é predicativa, por exemplo? Essa. Ó, a predicativa é aquela que funciona como predicativo. E a dica da predicativa é, geralmente, parece com o verbo de ligação ser. Predicativa vem com o verbo de ligação ser, tá? Então, depois desse verbo ser, vem essa oração predicativa. E a completiva nominal, ela vem completando um nome, geralmente um substantivo, certeza é um substantivo, tá? E a completiva nominal também começa com preposição, olha aqui, ó, começa com preposição. E aqui tem justamente um exemplo parecido com esse que a gente viu. Fica-me a certeza de que ali havia vários trabalhos. Então, de, ó, começou com de, preposição. Então, por isso, é completiva nominal. Ok? Resposta correta, então, é a letra B. Pessoal aí do Pará, ficou claro? Porque é a completiva nominal, deu para entender? Sim, não. Mais ou menos. Sim, não, mais ou menos. Vamos usar esses sinais. Pronto, gente, eu acho que já deu para a gente dar uma revisada e uma reforçada, né? Eu vou salvar aqui para enviar para vocês esse exercício que a gente fez, tá? Essa aqui é a adverbial. Então, a gente vai ver a adverbial agora. Daí vai dar para a gente fazer essa aqui, que eu queria fazer com vocês. Mas depois da adverbial a gente faz. Mais uma para a cabeça de vocês, gente. Deixa eu tirar daqui. Essas aqui eu mando para vocês fazerem. Algumas que a gente não fez, eu vou enviar e vocês fazem para treinar. Que essa aqui, no caso, é a coordenada que a gente viu, né? Aqui tem orações coordenadas e subordinadas. Esse aqui que eu queria fazer, mas a gente tem que ver primeiro as orações adverbiais, que eu vou mostrar para vocês agora. Se bem que faltam 15 minutos, né? Mas eu só vou mostrar ali, explicar, fazer uma introdução do que são as orações adverbiais, tá bom? Porque a gente tem pouco tempo. Eu acho que a gente já adiantou bastante coisa hoje. Não sei, né? Foi a minha percepção. Orações adverbiais. Aqui, achei. Achei aqui. Prontinho, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Eu vou ter que diminuir um pouquinho, porque tá cortando aqui, ó. Né? Pronto, acho que agora dá para vocês verem. Então, nós vamos agora ver esse conteúdo, que são orações subordinadas adverbiais, ok? As orações subordinadas adverbiais, elas têm esse nome por exercer um papel como o do advérbio, que é
qual é o papel do advérbio? É expressar uma circunstância da oração que elas estão ligadas, que elas estão subordinadas. Então, eu tenho a oração principal, e aí depois eu tenho a oração subordinada adverbial, certo? Essa oração adverbial, com relação a essa primeira, vai exprimir uma circunstância nova, tá? Porque a gente sabe que essa circunstância, exprimir uma circunstância ligada a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio, é função do advérbio. Então, cada classe gramatical em língua portuguesa tem uma função específica. E a função do advérbio é essa, exprimir uma circunstância nova. Como aqui a gente está falando de oração adverbial, vai ser uma oração que vai ter esse valor, que vai exprimir essa circunstância nova. E ela vai estar ligada a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio, como a gente vai observar, que é a função específica aqui do advérbio, né? Como a gente sabe, conhece essa regrinha. Bom, as orações subordinadas adverbiais, elas se iniciam por conjunção subordinativa. As únicas que não se iniciam por conjunção, como a gente viu, são as orações adjetivas, certo? E que começam com o pronome relativo. Mas as orações substantivas, elas começam especificamente com o que, tá? Especificamente com a conjunção integrante que. Todas as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas adjetivas, que ou outros pronomes relativos que a gente viu lá naquela tabelinha. E agora, nas orações subordinadas adverbiais, elas se iniciam por conjunção subordinativa e podem ser inúmeras. Não é só o que. Pode aparecer o que? Pode. Mas existem inúmeras outras conjunções que podem aparecer aqui na oração subordinada adverbial. Deu para notar um pouco a diferença, então? Aí você só falar assim, professora, agora confundiu mais minha cabeça, né? Porque pode aparecer o que na oração subordinada adverbial e agora? Eu já estava diferenciando o que da oração subordinada substantiva. Já estava diferenciando do que, pronome relativo, da oração adverbial, da oração subordinada adjetiva. Aí agora vem mais essa oração subordinada adverbial para eu ter que diferenciar, um pouco complicado, né? Mas enfim, vou tentar explicar de uma forma que fique clara essa diferença. Vamos lá. Exemplos. Não viajamos, porque, então, isso que está marcado em vermelho são exemplos de conjunções subordinativas. Não viajamos porque estava chovendo. Ou, choveu aqui como chove em Belém. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Então, uma circunstância, né? Então, aqui a gente está vendo que essas orações, elas estão exprimindo uma circunstância nova. Então, nós não viajamos. Por qual motivo? Então, esse porquê eu consigo mudar por qual também. Então, por qual motivo? Porque estava chovendo. E aqui, choveu aqui, como chove em Belém. Então, igual chove em Belém. Então, está exprimindo essa circunstância de comparação, está sendo comparativa. É um dos tipos de orações adverbiais, como vocês vão ver. Nós temos, deixa eu só passar rapidão para... Professora, falta 1 minuto. 1 minuto. Aqui começa a classificação. Só vou até aqui, tá? As orações subordinadas adverbiais, elas podem também ser reduzidas. Existe essa opção de ser reduzidas.
Elas são reduzidas quando elas se apresentam nessas formas especificamente, na forma infinitiva, gerundial ou participal. Tem alguém com o áudio ligado que eu não consigo desligar. Arthur, desliga o seu microfone aí, Arthur. Tá. Então, o que são infinitiva? É quando termina com ar, ir. Infinitiva, ao sair, fecha a porta. Gerundial, quando termina com NDO, desaparecendo a causa, cessa o efeito. Então, desaparecendo, gerúndio. Feito o silêncio pedido, o professor pôde falar. Participal, participe, termina com ado, com ido. Pedido, tá? Isso é participe. Então, se aparecer nessas três formas, vai ser uma oração subordinada, adverbial reduzida, que a gente fala, tá bom? Então, tem essa opção também. Bom, gente, só queria fazer uma introdução sobre esse assunto e exercitar um pouco, reforçar o que a gente já viu na aula passada das outras orações. Agora, eu vou falar só de oração subordinada adverbial, que as outras ficaram para trás. Quem vai abrir a câmera? Teve alguma pessoa que saiu já aqui. Para a gente tirar a foto oficial. Sei não, professora, ficou muito feia. Só pôr um turbante, ó, que já ajuda, que nem eu faço. Porque o cabelo tá assim. Pra disfarçar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pessoal aí do Pará pode fazer assim, ó. Fazer assim, vamos tirar foto. 1, 2, 3 e... X. Prontinho. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente se vê na aula que vem para falar um pouco mais sobre orações subordinadas adverbiais, ok? Tchau, tchau. Tá, tchau, professora. Tchau. Ah, agora a Rebeca abriu, Tchau, Rebeca. professora. Poxa vida, tchau.